Olá, boa noite. Para vocês será bom dia, já que essa transmissão, segundo me foi informado, será feita no domingo pela manhã. Mas aqui em São Paulo é quinta-feira e gravo agora esta noite para, de certa forma, poder colaborar e atender ao convite do reverendo Eduardo Venâncio, a quem eu agradeço. E em nome de quem também eu parabenizo toda a igreja, que celebra aqui mais um ano, né, de aniversário, mais um ano de existência, de serviço a Deus. Fico grato pelo convite e espero, de fato, que as palavras desta ocasião possam ser úteis e ajudá-los, a vocês e a mim, a vivermos a vida cristã que Deus nos propõe a viver, que é exatamente o nosso chamado, a razão de existirmos, inclusive como igreja. Eu gostaria de convidá-lo a ler, e se você puder acompanhar em sua Bíblia, no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 17. A narrativa que Lucas faz da cura dos 10 leprosos, e que inicia assim no verso 11, se você puder me acompanhar. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e de Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Gostaria de começar contando uma pequena ilustração, história, claro, fictícia, mas que revela bem o momento, ou pelo menos o assunto que estamos tratando. Conta a história que um cavaleiro andando pelo sertão, a cavalo, em um determinado momento o seu cavalo dispara e ele, na realidade, perde o controle do animal. E sobre o animal não sabia o que fazer, já percebendo que corria risco, de fato, de morte, e assustado, sem ação, o cavalo passa por meio de uma pequena vila. Se fosse lá em Goiás, seria chamado de Currutela. Quando passa por ali, um homem da terra, um homem, na verdade, do sertão, salta à frente do cavalo, segura o cavalo pelas rédeas e faz o cavalo parar. Esse ato, ou nesse ato, o homem desce completamente desnorteado, sem chão, amedrontado, a sua adrenalina em alta, sem realmente controle de si, trêmulo. E os homens o levam então até um bar para tomar uma água com açúcar talvez, para poder realmente se recompor, para poder realmente se recuperar, se acalmar. No caminho para o bar, ele pensou consigo: este homem arriscou a sua vida para salvar a minha. Quando eu sair do bar, eu vou lhe dar uma moeda de ouro. Depois de ter tomado a água, ter se acalmado, quando ele saía do bar, ele pensou consigo: de fato, ele arriscou-se, mas não se arriscou tanto, porque ele é um homem da terra, ele conhece os animais, conhece como funciona, já está acostumado a fazer essas coisas. Acredito que a minha gratidão será muito bem expressa com uma moeda de prata. E quando ele se aproxima do homem, na verdade, coloca a mão no seu bolso e entrega-lhe uma moeda de bronze. Isso revela bem como é a nossa gratidão, a maneira como, na verdade, nós somos agradecidos hoje. Agradecimento ou gratidão é um sentimento fugaz, ele dura pouco, digamos assim, em nossas vidas. Ele é pouco ensinado, pouco aprendido, pouco praticado, pouco mencionado, pouco falado. Embora exista na Escritura um conjunto de mandamentos nos ensinando realmente a ser gratos, nós temos dificuldades em praticar essa gratidão. Somos rápidos em esquecer e somos tardios em agradecer. Essa é uma conduta nossa, principalmente nos dias de hoje. Em cada geração, uma nova geração surge cada vez menos
reconhecedora da graça e do favor, seja dos outros, seja especialmente de Deus. Vamos formando assim, cada vez mais, pessoas ingratas. Por isso, esse texto ele nos é relevante. É claro que o texto não trata primordialmente sobre gratidão. Os evangelhos não são livros de lições morais que nos ensinem como comportar-nos e como agir. É mais do que isso. Os evangelhos são claramente o ensino de Deus, uma revelação de Deus sobre a pessoa de Jesus. O que esse texto nos mostra é Jesus descendo em direção a Jerusalém, já na sua caminhada, depois, como diz o capítulo 9, de ter manifestado no seu rosto a intrépida resolução de ir a Jerusalém, e no caminho, como diz o verso 11, de caminho para Jerusalém, ele passa numa aldeia samaritana. E aqui, claro, existe da parte de Jesus, e particularmente aqui de Lucas também, a intenção de demonstrar que os samaritanos encontram, ou este samaritano encontra a salvação, coisa que, na verdade, alguns fariseus se negam a crer. Ele possui uma fé em Jesus e reconhece a pessoa de Jesus, aquilo que muitos judeus e fariseus não percebem. E é nesse ponto que o texto é importante também para nós. É porque, de alguma forma, ele mostra que Jesus encontra em um samaritano aquilo que deveria, ou pelo menos esperaria, ou pelo menos era esperado se encontrar entre os judeus, entre os fariseus. O que trazido para os nossos dias, é como se nós disséssemos que Jesus encontra naqueles que não fazem parte da sua igreja aquela conduta, aquele comportamento que é esperado exatamente daqueles que creem. Este é talvez o ponto relevante. Mas ao fazer isso, há aqui um conjunto de ensinos entre eles de como a gratidão aparece como uma consequência dessa salvação. E aí nos ajuda a entender o que ela é, no que ela consiste. Na verdade, qual é a gratidão que Deus espera de mim e de você. Por isso eu creio que esse texto se torna bastante relevante, esse milagre se torna bastante relevante, até pela palavra de Jesus, no verso 16, quando o homem prostrou-se em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, diz Lucas, ou seja, agradecido por aquilo que Jesus havia feito. Afinal de contas, o que esse samaritano pode nos ensinar sobre o significado da gratidão? E é isso que eu gostaria de pensar com você nesta manhã, ou nesta noite, ou manhã de vocês. Observe, o texto nos mostra claramente que gratidão é muito mais do que um ato, seja ele cultural, ritual ou religioso, como demonstra, ou podemos deduzir do verso 14. Ao vê-lo, diz o texto, disse-lhe Jesus, ide aos sacerdotes e apresentai-vos aos sacerdotes, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que no caminho em que eles foram, de fato, eles foram curados. Quando esses homens encontraram Jesus, diz o texto, eles gritaram para Jesus de longe. Os irmãos sabem desse contexto. Como eram leprosos, eles estavam proibidos de se aproximar de qualquer pessoa, principalmente aqui, nesse caso de judeus. Jesus era um peregrino que caminhava. Na realidade, eles viviam em vilas, segregados ou em casas separadas, dado ao fator de contágio, claro, da lepra. Então, esses homens são os homens colocados à parte da sociedade, colocados à parte exatamente da relação que eles mantêm uns com os outros, e por isso eles gritam de longe dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós, tenha compaixão de nós. Ao que Jesus diz, mostrai-vos ao sacerdote. O papel do sacerdote, desde do que está escrito em Pentateuco, é exatamente fazer com que essa declaração, esse reconhecimento das enfermidades de pele. Então, se era uma lepra ou se era outro tipo de enfermidade, se era contagioso ou se não era, essa enfermidade ela era declarada, curada ou não, pelo sacerdote, enferma ou não, pelo sacerdote. A pessoa que se apresentasse ao sacerdote enfermo era então segregado, separado da sua comunidade. Aquele que se apresentava diante do sacerdote depois e não tendo mais a enfermidade em sua pele, era declarado culpado e poderia voltar, digamos assim, ao convívio social. É assim que o Torá determina, ou seja, esse é o mandato da Torá. Então, quando esses homens descem, eles descem para cumprir exatamente aquilo que é um rito.
religioso, que é um ritual, que é uma cerimônia, ou seja, desceram para lá. Mas veja bem, os 9 foram até o sacerdote, mas um deles, na realidade, permanece ou retorna. Com isso, o texto nos mostra que gratidão é mais do que um rito, é muito mais do que uma cerimônia. É, na verdade, muito mais do que um culto de ação de graças. É muito mais do que uma celebração, ainda que sejamos nós, tenhamos nós o coração agradecido. Mas a gratidão não se resume a um ato cerimonial, a um ato ritual e nem muito menos a um ato cultural. A gratidão, ela requer, de fato, mais do que exatamente essa ação, mais do que esse ato. Os 9, na verdade, cumprem o preceito da lei. Os 9 descem até o sacerdote, se apresentam ao sacerdote, curados, claro, e cumprem. E provavelmente apresentaram também as suas aves, ou, na verdade, as suas ofertas de gratidão, como prescritas na Torá, como prescritas no Antigo Testamento. Mas isso não é suficiente. Isto não significa gratidão em sua plenitude, não a gratidão que Deus espera de nós, porque é meramente um rito. Ao falar isso aqui para vocês, eu me lembro muito do aniversário os aniversários infantis dos meus filhos, e me lembro particularmente de como eles se comportavam, e como nós, né, os pais, sempre os tratávamos ou tentávamos ensiná-los a serem gratos, a serem agradecidos. Lembro que em uma ocasião, um dos meus filhos, e aqui já vai uma boa lição, era criança, pequena, se não me engano, entre 5 e 6 anos, e comemorávamos o seu aniversário. E uma de suas tias comprou para ele um conjunto de roupas, sabe? Daquela época que se comprava roupas que a camiseta é igual à cor do short, aquela coisa bem daquela época. E ao trazer o presente, nós o chamamos para receber o presente das mãos dos tios. Quando chegou, ele abriu ali com os colegas em volta, cheio de ansiedade, aquele pacote. Mas quando encontrou uma roupa, e aí você já sabe, roupa para criança não é festa, não é presente para a criança, é presente para os pais da criança. Ele jogou a roupa, e nós chamamos, opa, como é que fala? E ele simplesmente disse, obrigado, e correu para brincar. Ou seja, para ele é um ato, é um cumprimento cultural, de um preceito cultural, ritual, religioso, seja ele qual for. E isso não expressa totalmente, ou não expressa aquilo que gratidão é. Se você acompanhar o texto, vai perceber no verso 15, que 10 leprosos são curados, e desses 10, diz o verso 15, um dos 10 é quem retorna curado para se colocar aos pés de Jesus. Esse caminho de volta é essencial. Gratidão não é, na realidade, o nosso caminho de ida, mas é o nosso caminho de volta. O caminho de ida é o caminho da busca, da súplica, do pedido, quando nós vamos até Deus com os nossos pedidos, com as nossas ansiedades, vamos colocar diante dele as nossas petições, vamos, na verdade, invocar da parte dele os cuidados da sua santa providência sobre nós. Mas a gratidão, ela é exatamente o caminho de volta, ou seja, o caminho em que Deus, de fato, nos traz, ou nós retornamos para Ele. E é esse caminho que, na realidade, este homem, este samaritano faz. Ele faz um caminho de volta e volta para agradecer e volta para adorar. Veja que ele estabelece aqui para ele, tá, um novo conceito de prioridade. Claro, um homem que está privado da vida social, provavelmente eu e você pensaríamos, eu vou descer até o sacerdote, eu vou ser recomposto, digamos, ou reinserido na minha vida social, porque isso é urgente, e depois eu venho e adoro. Mas ele inverte o senso de prioridade. Mais importante do que o seu retorno ao convívio da sociedade, mais importante do que ele atender uma necessidade mesmo pessoal, e veja bem, não é um gosto, é uma necessidade, muito mais dele poder, muito mais importante do que ele de alguma forma usufruir desse benefício
e cumprir realmente com esse ato, ele estabelece um novo senso de prioridade. A sua prioridade é Jesus. Então ele volta reconhecendo que foi curado por Jesus, que o Mestre compadeceu-se dele e que ele, de fato, o abençoou, concedendo essa graça sobre a sua vida. Ou seja, gratidão implica nesse caminho de volta que inverte as nossas prioridades, inverte o nosso senso de urgência. Não dá para pensar em gratidão, no nosso caso, como aquela que praticamos, porque a nossa gratidão é sempre o que fazemos depois, em segundo plano, em um segundo momento, depois de realmente resolvermos outros assuntos mais importantes e mais prioritários, pois a gratidão verdadeira é esse caminho de volta. Verso 16 diz que ele diz, e prostrou-se com o rosto em terra e pôs aos pés de Jesus e agradecendo-lhe e disse, e diz o texto, e este era samaritano. Ele prostrou-se, ele adorou a Jesus, colocando-se então aos seus pés. Aqui nós precisamos entender que gratidão implica em reconhecimento, mas não um mero reconhecimento. É um prostrar-se diante dele, é um dar glória a ele, mas é claramente aquilo que traz conosco um reconhecimento de que o que realmente foi efetuado em minha vida é graça de Deus, é obra de Deus, é benefício de Deus sobre nós. Esse é um ponto, na minha opinião, extremamente fundamental se nós, se eu e você, queremos entender o que é gratidão. A gratidão é esse reconhecimento da nossa plena e completa dependência de Deus. Gratidão não pode ser o simples ato de eu reconhecer que Deus me ajudou. Na verdade, se Deus não intervisse, se Deus não agisse, absolutamente nada poderia ter sido alcançado. É quando eu entendo que o que ocorre em minha vida é resultado de sua graça, seja ele inclusive agradável, seja ele inclusive desagradável, como ocorre com o nosso isolamento e a nossa pandemia. Ou seja, aqui existe claramente uma implicação de um reconhecimento que tudo procede de Deus e que tudo deve ser fruto dessas ações de graças que devemos oferecer na nossa plena e total dependência dele. Me lembro aqui da história de uma amiga, na verdade, Ibelina, e que contou-me que, em certa ocasião, voltando de férias do seu curso, foi passar uns dias na casa do seu pai, na sua casa, e levou uma amiga com ela. E lá, claro, começaram a cuidar da casa, e naquele domingo ela preparou a refeição, preparou o almoço, e aguardou seu pai que chegaria, que inclusive não era cristão. Quando se assentaram à mesa, seu pai logo foi tomando os talheres e se servindo, e ela disse, não pai, um momento, antes de nós fazermos a refeição, nós vamos agradecer a Deus pelo alimento. Ao que seu pai respondeu, agradecer a Deus, por quê? Por acaso foi Deus quem levantou de madrugada para ir trabalhar? Foi Deus quem tolerou o chefe chato? Foi Deus que, na verdade, trabalhou 8 horas por dia para poder chegar em casa cansado, durante um mês, para ter salário? Se vocês têm que agradecer a alguém, agradeça a mim, porque é por minha causa que esse alimento está na mesa. Ao que essa amiga minha disse, o senhor tem toda a razão. Não vamos agradecer a Deus pelo alimento. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus porque Ele lhe deu saúde e lhe deu trabalho durante um mês para que o senhor pudesse realmente colocar esse alimento nesta mesa. Gratidão é fruto de um reconhecimento. É quando eu e você reconhecemos que aquilo que ocorre em nossa vida é plenamente, absolutamente providência de Deus. Não é uma cooperação de Deus, não é uma ajuda de Deus, não é um auxílio simplesmente, não é que Deus me ajudou e cooperou comigo e na verdade a ação foi minha com o auxílio dele. É que sem ele nada poderia ter sido feito. Sem ele nós não teríamos conseguido de fato agir. Portanto, gratidão implica em reconhecimento. Mas eu gostaria de mencionar ainda mais um elemento importante aqui. Gratidão é entender que na nossa vida há coisas mais importantes do que na realidade nós mesmos. O texto diz que ele voltou, se prostrou aos pés de Jesus, que perguntou onde estão os outros 9 e disse
não há, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, é compreender que a graça de Deus, é compreender que a salvação de Deus, que Ele já nos concedeu, é muito, mas muito mais importante do que todas essas bênçãos, de certa forma, que nós desejamos. Não sei se você concorda comigo, mas há em nós uma espécie de substituição daquilo que nós chamamos, a nossa doutrina chama de graça especial e de graça comum. Nós ansiamos pela graça comum. Nós queremos aquilo que é a graça, digamos, ordinária de Deus, que dá para quem crê e quem não crê. Mas aquela graça especial que implica na salvação, como o autor de Hebreus diz, tão grande salvação, essa salvação em si, ela, na verdade, não é vista com tanta gratidão quanto, por exemplo, alguém que vê o seu filho passar no vestibular ou concluir um curso superior, vê o casamento de seus filhos. Aí nós ficamos profundamente agradecidos, às vezes mais agradecidos do que a própria salvação. Deixe-me fazer uma observação sincera com os irmãos e uma indagação. Para você que é pai, que tem filho, principalmente adolescente, jovem, quando você fez a maior festa? Quando ele passou no vestibular, quando ele concluiu o seu curso superior, quando ele se casou ou quando ele fez a sua pública profissão de fé? Percebam, às vezes nós fazemos uma festa enorme porque ele conseguiu ingressar na universidade. Às vezes fazemos uma festa enorme porque ele, na verdade, concluiu o seu curso superior. Gastamos o que não temos. Gastamos o que não possuímos em casamentos que são, na verdade, verdadeira entrega do Oscar. Contudo, quando um dos nossos jovens professa a fé, quando muito, nós lhe damos um abraço. Percebem? O valor que nós atribuímos é exatamente isto que o texto nos mostra. Este homem deixou tudo, deixou inclusive a ida até o sacerdote, os seus interesses, suas prioridades, se curvou diante de Deus porque ele entendeu, conforme diz Davi no Salmo, que a graça do Senhor é melhor do que a vida. Ou seja, gratidão é muito, mas muito mais do que uma cerimônia. Assim, eu optei por trazer esse estudo a vocês nesta noite ou nesta manhã, por conta exatamente de vocês estarem celebrando esse aniversário da igreja. E eu tenho certeza, há gratidão no coração dos irmãos. Mas entendam, gratidão precisa ser mais do que um culto de ações de graças. Gratidão precisa ser mais do que, na verdade, essa festa que os irmãos estão celebrando. Gratidão precisa ser mais do que um rito, do que um cerimonial. Gratidão precisa trazer consigo exatamente esses elementos que o texto nos mostra. Gratidão é o seu caminho de volta. Quando você voltar a Deus e, de fato, diante dele se prostrar agradecendo aquilo que ele tem feito por você. Inclusive, aqueles momentos de angústias, como é exatamente esse momento de Covid-19. Colocar-nos diante dele entendendo que soberanamente e graciosamente e sabiamente ele tem colocado em nossas vidas tudo aquilo que temos realmente vivido. Gratidão é você, na realidade, compreender e estabelecer para você um novo senso de prioridades, um novo senso de urgência. Gratidão é a primeira coisa que você faz, não a última. E não é depois que o fato ocorreu, é exatamente no momento em que esses atos estão sendo solicitados, suplicados, pedidos. Gratidão é reconhecimento de onde procedem todas as coisas, de quem, na verdade, tem sido autor e consumador da tua fé. Gratidão é o reconhecimento de que, ainda que Deus não nos concedesse mais nenhuma de suas graças comuns, o que é impossível, a graça especial, a salvação de Jesus, em Jesus, ou como Paulo diz, a sua graça me basta. E por isso sou grato e agradeço a Deus por tudo que Ele tem providenciado em nossas vidas. É dessa forma que eu gostaria de tentar contribuir com o aniversário de vocês. Que a igreja de Araraquara seja uma igreja
forte, que seja uma igreja vibrante, que seja uma igreja que de fato anuncie o Evangelho, que expose e que viva a fé reformada na sua prática, na sua vida diária. Que seja uma igreja que seja de fato referência, que os irmãos, os membros da igreja, sejam de fato testemunho fiel daquilo que a igreja proclama e crê, mas que ela seja, acima de tudo, uma igreja grata. Grata a Deus por todo esse tempo de história e de serviço que Ele permitiu os irmãos prestassem a esta cidade e àqueles que creem. Que Deus os abençoe e os guarde sob seu cuidado. Gostaria de encerrar orando com vocês. Ó Pai de amor, Pai de toda graça, te agradeço por esse momento e por ter nos concedido essa oportunidade. Abençoe esta igreja, abençoe os irmãos desta igreja, seu pastor Eduardo Venâncio, seus presbíteros, que sejam homens cobertos da tua sabedoria e conduzidos por tua graça, por teu próprio conhecimento, esses homens conduzam a igreja em teu nome, para a glória do teu nome também. Abençoe os seus membros, abençoe as pessoas que frequentam a igreja, que eles sejam de fato instrumentos do Senhor. Abençoe de tal maneira que o testemunho na cidade seja de fato o testemunho de uma igreja viva que realmente ama o Senhor e serve ao Senhor cumprindo tudo aquilo que o Evangelho requer. Mas abençoe exatamente para que esta igreja seja uma igreja agradecida, conhecida exatamente pela sua disposição de louvar e glorificar o teu nome por tudo que ocorre em suas vidas, de agradável e de desagradável, na certeza e na confiança de que o Senhor, de fato, é bondoso e amoroso para com todos. É a nossa oração, nossa gratidão e é o pedido que lhe faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite e boa comemoração de aniversário a vocês. Que Deus os abençoe assim e os guarde. Um abraço.